Olá pessoal, na presente aula nós vamos falar do efeito Doppler e medidas de velocidade. Claro que o efeito Doppler está presente em sistemas de comunicação onde você tem sistemas móveis, um receptor se movendo em relação a um certo transmissor, mas a ideia toda do efeito Doppler vem da teoria da relatividade especial. Através das transformações de Lorentz a gente pode deduzir esse efeito. Então, aqui a gente não vai entrar em grandes detalhes a respeito da relatividade, mas pense o seguinte, tá? Você tem dois referenciais S e S', são dois referenciais inerciais, ou seja, S se move com velocidade constante em relação a S'. No caso aqui eu mostrei S' se movendo para a direita em relação a S. Então, em S', o observador vê S andando para trás, naturalmente. Então, o observador em S enxerga o S' se movendo para a direita. Em t igual a zero, eu representei os dois sistemas aqui como deslocados, mas imagine que, só para visualização, imagine que em t igual a zero os dois sistemas são coincidentes. Então, a origem dos dois sistemas é ao mesmo ponto em t igual a zero. E aí o tempo passa, um anda e o outro fica ali, vendo o outro andar. Tá? Inercial significa essa variação de posição de alguma coisa em S' no referencial S, ou melhor dizendo, vamos simplificar. Inerciais significa que o movimento relativo entre os dois é constante, ou seja, um se move em relação ao outro com velocidade constante. Como é que eu transformo o que o observador em S' enxerga, considerando-se o que o observador em S mede? E a resposta é exatamente essa aqui, é através das transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz dizem que as coordenadas no referencial S', ou seja, x', y', z' e t', o tempo não é mais absoluto, né? São dadas em funções do x, y, z e t da seguinte maneira. O x' é um fator gama x menos vt, o t' é um fator gama t menos vx sobre c quadrado, e aquelas variáveis que são transversas ao movimento, vejam que o movimento está na direção de x, tá? Então não tem componentes de velocidade em y e em z no meu problema aqui, essas não sofrem alterações. O que o linha mede, o não linha mede também, para as componentes transversas das coordenadas. Tá? Como é que eu poderia entender essa equação aqui? Ó? Essa aqui é simples de entender, a outra é um pouco mais complicada, porque envolve a simultaneidade, mas pense o seguinte, o que é que o observador em S vai medir para essa posição em X? X, para ele, tá, é o quê? É a distância que o observador tem para um ponto, digamos um ponto x' no referencial linha, então seria x', só que, pela teoria da relatividade, qualquer comprimento próprio no referencial em que ele é medido, onde você conheceria esta régua, vai ser contraída por um fator gama, inverso de gama, na verdade, vai ser contraída por um fator inverso de gama, vista do referencial S, ou seja, se você tiver uma régua, você mede ela, você está parado em relação a ela, você mede um comprimento. Mas um outro observador que se mova em relação a esta régua, a sua régua, ele vai medir a sua régua com um tamanho um pouco menor. E isso se chama contração de Lorentz, ou contração de Fitzgerald, se não me engano. Tá? Então ele vai medir isso aqui mais o tanto que o referencial andou, ou seja, mais V vezes T. Aí você pode inverter para achar o x', né? Você vai ter gama x menos VT, né? Passa o VT para cá, fica x menos VT, que é o que está aqui. E vezes o gama, que é o fator de transformação relativístico, né? O 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade relativa dos referenciais ao quadrado sobre a velocidade da luz ao quadrado, velocidade essa que é tomada no vácuo. Né? A gente, em
relatividade, normalmente o pessoal usa C, simplesmente para indicar a velocidade da luz no vácuo. Mas aqui, como a gente pode ter outro meio material, é bom colocar o subíndice zero aqui. Então, tanto a posição quanto o tempo são transformados de um referencial para outro. E qualquer vetor é transformado da mesma maneira que os vetores de posição. Então, vetores transformam pelas regras das transformações de Lorentz. Isso é importante. Vetores transformam da mesma forma que o vetor posição, o vetor posição-tempo, né? Vetor RT, 4 dimensões aqui, em relação, do ponto de vista das transformações de Lorentz. Escalares não mudam de um referencial para outro. Tá? Então, se você tiver um escalar num referencial, uma fase, por exemplo, é a mesma fase. O valor, a magnitude da fase é a mesma em dois referenciais distintos. Tá? Vetores, não. Qualquer vetor, por exemplo, um vetor A, que eu posso escrever assim como A0 e vetor A, chamado assim quadrivetor, onde esse A0 aqui representaria a componente do tipo tempo e a x, a y e a z as do tipo espaço, né, assim chamado na relatividade, se transformariam da seguinte maneira: ax' igual gama ax menos v vezes o A0, tá? Então algo assim. O AY' igual ao AY, o Z' igual ao AZ, nessa nossa situação, e o A0' igual ao gama, componente T seria o A0, menos V sobre C0 quadrado ou AX. Isso, algo assim. Então essa seria uma transformação de um vetor de um referencial para outro, do ponto de vista relativístico. Normalmente aqui se escreve essa componente com um C vezes, né? Porque você quer as mesmas unidades, ou o A0 está medido nas mesmas unidades do vetor A. Aqui note que tempo e posição não estão nas mesmas unidades, então é convencional escrever assim, ó, C vezes T', C vezes T. E aqui você escreveria C vezes T dividido por C. Então, aonde você multiplicaria tudo por C0, vai cancelar um fator aqui, então você normaliza melhor essas equações. Aqui poderia ser eventualmente V sobre C e V sobre C, V sobre C0. Então, para vetores, teria uma transformação de Lorentz com essa cara aqui. Qualquer vetor que você queira, transforma dessa maneira. Bom, dito isso, eu vou tentar demonstrar rapidamente, não sei se é possível tão rapidamente assim, mas qual é a ideia por trás do efeito Doppler. Então, guarde bem as equações, anote aí se você quiser, guarde bem as equações. A ideia é a seguinte: nós vamos lançar mão aqui para facilitar um pouco, eu acho que essa dedução fica um pouco mais simples se nós pensarmos no conceito de fóton. O fóton ele tem uma certa energia que corresponde à constante de Planck vezes ômega. Essa constante de Planck é o H barra, né? É o H sobre 2π. É aproximadamente, no sistema internacional, 1,055, aproximadamente isso, vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Tá? Então, essa aqui seria a energia de um único fóton, de um fóton de frequência ômega. Só que o fóton ele também tem um momento linear, em analogia com uma partícula que tem massa vezes velocidade, né? Essa quantidade aqui é o momento linear do fóton.
igual a constante de Planck dividido vezes o número de onda. Tá? Então, isso aqui para uma partícula com massa, representaria simplesmente P igual massa vezes velocidade. Relativisticamente falando, teria um fator gama aqui, mas para lembrar da mecânica clássica, massa vezes velocidade é momento linear. O do fóton, como o fóton não tem massa, ele só pode ser calculado mecânico quanticamente. E ele corresponde, pelo princípio de de Broglie, ao H cortado vezes o vetor K. Tá? Eu sei que essa aula aqui está fugindo um pouco do panorama geral de antenas, mas acho que é bastante interessante ver essas deduções, essas expressões e entender um pouquinho melhor. É um efeito que tem a ver com mudança de referencial. Então, o fóton ele tem energia e momento. Tá? E isso aqui forma o tal do quadrivetor, ou do vetor em 4 dimensões. O E, que é a energia, é a componente do tipo tempo, faz o papel do tipo tempo. É uma componente zero, digamos assim. E as componentes aqui, elas são as componentes espaciais do momento mesmo. Só que eu preciso lembrar que se eu quiser colocar vetor de onda K em unidades de frequência, ou frequência em unidades de momento, de número de onda, melhor dizendo, eu tenho que levar em conta a velocidade c. Então, basicamente, em unidades de energia, você tem assim, a energia do fóton é igual ao H cortado vezes, ao invés de escrever ômega, eu vou escrever C vezes K. E note que H cortado K é o módulo desse vetor, então isso aqui é o C vezes o P para o fóton. Então a energia do fóton é velocidade da luz vezes o momento do fóton. Mas rigorosamente falando, eu tenho um vetor onde a energia faz o papel do tempo e o K faz o papel da coordenada X, eventualmente, né? Porque poderia ser um vetor aqui. Então, o Kx faz o papel de X, o Ky da componente Y, o Kz da componente Z. Ou as componentes do vetor momento, Px, Py e Pz. Então, aqui existe uma situação distinta que corresponde ao efeito Doppler longitudinal, e o efeito Doppler transverso. Qual que é a diferença entre esses dois cenários aí? Basicamente, o efeito Doppler longitudinal é quando, por exemplo, a fonte está se aproximando, emitindo ondas naturalmente, e na direção do observador que está parado. Então, digamos, esse aqui é a fonte e esse aqui é o receptor. A fonte e o receptor estão em movimento relativo. Digamos que a fonte esteja se deslocando com velocidade v na direção do receptor. Eles estão na mesma linha, movimento na direção de colisão. Vamos chamar assim, direção colisional. Ao passo que, então, esse aqui é o longitudinal. Ao passo que o transverso corresponderia ao receptor, vou considerar o receptor parado novamente, e a fonte em movimento. Corresponderia a esta situação aqui. Ó. Então, basicamente, o fóton, ou a onda eletromagnética, do ponto de vista ondulatório, seria enviado para o receptor, mas a direção de movimento da fonte ela não é no sentido de haver uma colisão com o receptor. Vou chamar de colisão aqui. Então, esse aqui seria a situação transversa ou transversal. E é claro que, via de regra, no mundo real, você vai ter
situações em que a velocidade não é nem longitudinal e nem puramente transversal. O caso geral é quando uma componente da velocidade da fonte está longitudinal e uma componente da velocidade da fonte está transversal. Então você tem uma velocidade inclinada. Ou poderia ser um receptor em movimento. Tanto faz, um ou outro. Qualquer um. É movimento relativo. Tá? Então essa que é a questão. Nós vamos nos concentrar aqui no efeito Doppler longitudinal. É mais fácil de analisar. Existem as fórmulas para o efeito transverso também, mas eu vou considerar aqui apenas a situação longitudinal. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Eu vou guardar as transformações de Lorentz aqui, para a gente lembrar delas e saber como fazer essas contas. Mas pensem o seguinte, tá? Imagine que você tem uma fonte aqui. Imagine que você tem uma fonte parada. Eu vou pensar no receptor em movimento. Então, isso aqui é uma fonte parada no referencial S. Então, uma fonte que está parada no referencial S. Está emanando radiação eletromagnética. Podem ser ondas esféricas. Eu vou pensar aqui, muito longe, eu já tenho uma onda plana uniforme. E essa onda plana uniforme tem um fóton que está se dirigindo na direção do vetor K, com frequência ômega. Então, o meu vetor aqui é ômega e C vezes K. Em unidades de frequência, eu teria esse vetor. Só que esse aqui é o eixo X. Então, para todos os fins, eu posso escrever esse vetor assim, ó, ômega, 0 para... ômega também para a componente X, está andando positivo. Então, essa aqui é a componente que faz o papel do tempo. Essa aqui faria o papel do X. E as componentes Y e Z para nós vão ser nulas. Porque eu preciso lembrar que a relação de dispersão de um fóton ou da onda eletromagnética é sempre ômega quadrado sobre C quadrado igual K quadrado. Né? E sempre lembre, o K é o 2π sobre o lambda ao quadrado. Então, essa aqui é a relação de onda eletromagnética bem conhecida. Então, eu teria, fazendo o papel de tempo ômega, fazendo o papel de X, seria o C vezes K. Estou usando unidades idênticas para as duas quantidades. Note que a unidade aqui não é a mesma, né? Ômega radiano por segundo e tempo é segundo. Mas o que faz o papel análogo do tempo, quando se trata do vetor energia-momento para o fóton, é a frequência ou a energia é o correspondente ao tempo na hora de inserir nas transformações. E o momento, ou seja, o número de onda, ou o vetor de onda, mais corretamente falado, o vetor de onda faz o papel das componentes tipo espaço, o x, o y e o z. Então, é nesse sentido que tem a analogia. Tá? Então, a frequência angular, eu posso dividir tudo pelo h de Planck, né, a constante de Planck. Frequência angular tem, perante transformações de Lorentz, o mesmo comportamento do tempo, e o vetor de onda, que aqui está representado só por C vezes o número de onda, porque eu tenho uma onda propagando na direção de X, tem o mesmo comportamento da componente X. E esta onda não tem componentes de direção de propagação em Y ou Z, é uma onda propagando em X. Então isso aqui, ó, ômega 0, 0, tá? Seria componente tipo tempo, tipo espaço em X, tipo espaço em Y, tipo espaço em Z. Seria uma onda eletromagnética propagando-se no sentido positivo de X, com relação ao referencial em que a fonte está parada. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, se eu trocasse o sinal da velocidade e fizesse o referencial S', agora não precisaria nem ter a origem exatamente no mesmo ponto, né? O S', ou a fonte poderia não estar na origem, é melhor a fonte não estar na origem S, né?
as duas origens coincidentes, para não criar confusão. Imagina o seguinte, o sistema referencial linha, ao invés de ele estar se movendo para lá, para a direita, agora ele está se movendo para a esquerda, com velocidade v. Isso corresponde, nas transformações de Lorentz que eu apresentei inicialmente, a trocar o sinal da velocidade aqui. Então, é só colocar o sinal mais aqui, certo? Só colocar o sinal mais. Quando o referencial S' se move para a esquerda agora. Então, veja só, eu posso fazer a transformação de Lorentz, porque eu quero saber o seguinte agora. Quanto é a frequência ômega índice linha? E, obviamente, que aí vai ter um correspondente K índice linha, que é C vezes ômega índice linha sobre C. O K índice linha vai ser simplesmente ômega índice linha sobre C. A velocidade da luz é um invariante relativístico, não importa em qual referencial você meça a velocidade da luz, ela é uma constante. Então, quanto vale ômega índice linha? Esta é a pergunta que eu estou fazendo nessa situação. Tá? É claro que eu posso, então, aplicar uma transformação de Lorentz. Não tem componentes x, y, y e z na direção de propagação dessa onda. E então, eu posso traduzir essa equação aqui para o seguinte, a componente kx', a componente ky', a componente kz', que eu já falei que são nulas no referencial S, né? Elas são idênticas, as componentes transversas não mudam, só que as componentes que são longitudinais no movimento aqui se transformam com essa regra. Tá? E aqui eu vou ter o ômega índice linha é igual ao gama vezes ômega, mais V, quem faz o papel do X, aqui no nosso caso é o Kx, sobre C0, no caso, teríamos que ter aqui corrigindo ao quadrado. Estou usando unidades unidades idênticas. Então, o X, dimensionalmente aqui, teria que ser CKX. Estaria correto assim, acredito. Essa aqui é uma questão de a gente analisar dimensionalmente este problema. Basicamente, eu teria aqui o Kx sobre C quadrado. Ou melhor dizendo, enfim, temos que cuidar a dimensionalidade da equação aqui. Nós temos aqui, para que eu tenha ômega, eu tenho que ter um fator de C aqui, né? Tem que ter um fator de C a mais. Então seria o CKX dividido pelo C quadrado. Acho que está correto dimensionalmente aqui. Tomara que não tenha cometido nenhuma besteira. Então, essencialmente aqui nós teríamos uma relação de transformação. É melhor lembrar, que eu estou usando unidades idênticas aqui para esse vetor. Então aqui é melhor colocar o próprio ômega, componente em unidades de ômega. E aqui também vai virar ômega. Só lembrando que o Kx é ômega sobre C. E o Kx' também, aqui eu teria ômega sobre C, componente Kx'. Bom, aqui é uma questão meramente de álgebra, mas você pode ver que a transformação já está feita. Então, o ômega índice linha, pela transformação de Lorentz, ele vai ser correspondente a quem? Ômega índice linha igual gama, a frequência ômega, 1 mais V sobre C, 0. Eu vou utilizar essa última equação que está aqui. Então, essa aqui é a equação que governa o efeito Doppler. Em qual circunstância? Vejam só, a fonte e o observador, aqui eu teria o receptor está se movendo, eles estão em rota de aproximação. Então, você tem a aproximação
Note que o receptor ele percebe uma frequência maior por conta de ter um fator 1 mais V sobre C. Então, o receptor percebe, agora vamos tentar colocar isso aqui, ó. O ômega' é a frequência do receptor, que o receptor percebe. Esta, nesse caso, é maior do que ômega para a aproximação. E eu sei que é a aproximação porque o que nós fizemos aqui, colocamos esse cara para se aproximar aqui da fonte que está parada no referencial S. E o receptor só vai perceber alguma coisa se ele tiver antes da fonte aqui, já que a onda que é emitida pela fonte, eu estou considerando só a onda plana que vai para frente. Então, essa onda que vai para frente só vai ser percebida pelo receptor aqui, se o receptor estiver para o lado direito aqui, mas ele está se movendo para a esquerda. Então, para a aproximação, você tem essa situação aqui. A situação em que ocorre o afastamento, se eu trocasse V por menos V, você perceba que a frequência ômega índice linha teria um fator de 1 menos V sobre C. Então, na essência, eu teria o seguinte, ômega índice linha é igual a gama ômega 1 mais ou menos V sobre C, de acordo com a regra. Mais a aproximação, fonte receptor, e o menos é o afastamento. Ou seja, o receptor está indo embora, está indo para longe. E a onda eletromagnética está emanada pela fonte e vai chegar em algum momento até o receptor. Então você teria um afastamento nessa situação de sinal menos. Então, é aquilo que a gente já conhece do Doppler com o carro, né? Quando você tem um carro, ele está emitindo uma buzina, por exemplo, ele está emitindo um sinal de buzina, ou o mesmo barulho do deslocamento que ele faz. Se ele está se aproximando de você, você vê a frequência do som emitido sendo aumentada. E depois que ele passou por você, que ele já está se afastando, ele continua emitindo som. Aquele som vai para um tom mais grave, para uma frequência menor. Tá? Então você tem isso. Se a fonte se aproxima, a frequência aumenta. Se a fonte se afasta, a frequência diminui. Tá? E esse é o chamado de redshift, quando o desvio se dá para frequências menores. Enquanto que para o desvio, quando a frequência aumenta, observada no referencial do receptor, quando a frequência aumenta, você chama isso de blue shift. Então, tem dois aspectos aqui que, quando se trata do uso de radar, te permite fazer detecções. Se você tem um desvio para o vermelho, significa que o alvo está se afastando. Se você tem um desvio para o azul, significa que o alvo está se aproximando do radar. Então, essa é uma coisa interessante, né? É bom a gente mencionar aqui. Ômega índice linha maior do que ômega, você tem um blue shift, um desvio para o azul. Se o ômega índice linha é menor do que o ômega, você tem um desvio para o vermelho. Isso é por analogia com a ideia da luz visível, né? A gente sabe que a frequência do azul é maior que a do vermelho. Então, se uma frequência se desloca para maior, você está se deslocando para o lado do azul, se fosse espectro visível. Se você está se deslocando para menor frequência, você estaria indo para o vermelho. Né? Então, essa é a ideia dessa nomenclatura, um blue shift ou red shift. E é claro que no Doppler longitudinal você tem essa equação aqui. Eu vou reescrevê-la aqui. Gama ômega 1 mais V sobre C0. Certo? Por uma transformação de Lorentz do vetor de onda e da frequência combinadas num único vetor. Né? E que então produzem esse resultado. Agora,
tem um detalhe importante, muito importante, via de regra, que é o seguinte: em um radar, o que acontece? Em um radar, você tem a fonte aqui, que está parada, no referencial S, e o alvo aqui, no referencial S'. Digamos que esse cara esteja se aproximando com velocidade V da fonte. Tá? E a fonte está emanando uma radiação eletromagnética de frequência ômega. Tá? Então, em um radar, o que vai acontecer? Num primeiro momento, o alvo, tá? A fonte emite ômega. O alvo percebe ômega índice linha, que é o seu objeto em estudo. Se ele percebe ômega índice linha, ele captura esta radiação, os elétrons que estão lá dentro vão vibrar, ou o material que seja, vai vibrar com frequência ômega índice linha, porque essa frequência que ele percebe, ele reradia ômega índice linha. Então percebe ômega índice linha, reradia ômega índice linha no referencial dele, no referencial S'. Aí eu preciso voltar ômega índice linha para o referencial S. Ômega índice linha é vista como ômega duas linhas em S. E é aproximação de novo. Então o que eu vou ter que fazer? O ômega duas linhas vai ser, no caso aqui de aproximação, né? Eu estou considerando a equação do sinal mais. O blue shift é mais, o red shift seria o menos aqui. O ômega índice duas linhas, tá? Seria gama ômega índice linha 1 mais ou menos, novamente, né? Porque pode aproximar ou afastar, eu não sei, pode ser qualquer coisa. V sobre C0. Então, se a fonte parada enxerga o alvo se aproximar, do ponto de vista do alvo, a fonte está se aproximando. Então, a transformação de S para S' e de volta é sempre com o mesmo sinal. Então, aqui, ó, ômega índice linha é a transformação do ômega, com o sinal mais, se estiver aproximando. E o ômega duas linhas também vai transformar com o sinal mais, se estiver aproximando. Ao passo que, se tiver afastamento, o sinal é menos. Então, aqui, veja só, o ômega índice linha, duas linhas, melhor dizendo, é a frequência recebida no radar, proveniente do espalhamento no alvo. Esse alvo que está em movimento. Aqui eu representei ele como se aproximando, mas eventualmente ele poderia estar se afastando. Então aqui nós vamos ter ômega índice duas linhas igual gama quadrado. Eu teria esse fator gama no lugar aqui do ômega índice linha, eu vou substituir isso. Gama quadrado, ômega 1 mais V ou menos V sobre C0 ao quadrado. Então essa seria a regra geral para o radar na configuração de desvio de frequência efeito Doppler longitudinal. Todavia, vejam só, V típico é muito menor do que C. E o gama, ele ao quadrado, ele vai ter essa cara aqui, ó, 1 dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Se o V é muito menor do que o C, esse número aqui, ele é aproximadamente 1. Eu quero reter só coisas da ordem de V sobre C. Tá? Então, ele é da ordem da unidade. Eu vou trocar gama quadrado por 1.
que V quadrado sobre C quadrado é um número muito pequeno. Tá? Se eu quisesse aproximar isso aqui, ó, eu teria 1 dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado, que é aproximadamente 1 mais V quadrado sobre C quadrado. E aí eu vou descartar termos de ordem quadrática em V sobre C. Veja só, um alvo que se movesse a 100 metros por segundo teria um fator V sobre C da ordem de 10 a menos 6. 10 a menos 6 ao quadrado é 10 a menos 12, né? Se eu não estou fazendo bobagem na conta. V é 100, C é 10 na 8, teriam 10 na menos 6, 10 na menos 6 é ao quadrado 10 a menos 12. Então eu vou reter já o 10 a menos 6, que já é pequeno o suficiente. Né? E o gama, certamente, eu teria 1 menos 10 a menos 12 aqui, é praticamente 1. 1 dividido por qualquer coisa próxima de 1 é aproximadamente 1. Então nós vamos trocar esse gama por 1. Tá? Isso é típico de sistemas não relativísticos, em que você tem velocidades dos alvos pequenas comparativamente. Então, para V muito menor do que C, V muito menor do que a velocidade da luz no vácuo, o que é que nos restou? Ômega duas linhas igual, ou aproximadamente igual, ômega vezes. E aqui eu vou expandir esse quadrado. Eu teria 1 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes V sobre C0. E aí o termo seguinte seria da ordem de V quadrado sobre C quadrado, que eu já estou descartando, inclusive, no gama. Tá? Então, o desvio de frequência, o delta ômega, corresponde ao ômega duas linhas, é a frequência que eu recebo, menos a frequência que eu enviei para o alvo. Esse é o desvio Doppler, é o desvio de frequência, e que eu posso normalizar por ômega. Posso dividir por ômega. Então veja que da equação de cima nós temos ômega menos ômega índice linha igual mais ou menos 2V sobre C0 vezes ômega. Se eu dividir tudo por ômega, eu fico com algo que é da ordem da razão entre a velocidade do alvo e a velocidade da luz. 2 vezes. Mais ou menos 2 vezes. Tá? Mais é a aproximação, ou seja, blue shift desvia para o azul, e menos é afastamento entre o alvo e a fonte, que dá um red shift. Aliás, essa é a ideia básica por trás de medição de objetos. Claro que tem outros efeitos aí, mas objetos intergalácticos. Então, em muitas situações, você quer medir a velocidade de uma determinada estrela, você pode fazer uma medida de efeito Doppler com relação a certas frequências características de emissão dos elementos. Você vai detectar isso em radioastronomia, por exemplo, o afastamento ou aproximação de algum objeto com base em efeito Doppler. O radar de polícia vai usar exatamente essa relação aqui. E nós teremos então, ou essa aqui, como vocês podem ver, esse desvio é da ordem, para uma velocidade da ordem de 100 metros por segundo. Você vai ter algo da ordem de 10 a menos 6, é a ordem de grandeza disso. Ou você pode escrever o próprio delta ômega, que é igual a mais ou menos 2 vezes V sobre C0 ômega. Tá? Ou isso, ou escrito diretamente, seria diretamente aqui, ômega linha menos ômega, ou ômega duas linhas menos ômega linha, mais menos 2V sobre C0. Então note que o desvio de frequência se dá para maior se estiver aproximando e para menor se estiver afastando. Tá? E é isso que vai te permitir medir a velocidade. Veja só, V vai corresponder ao delta ômega sobre ômega vezes o C0 aqui. Então esse delta ômega é pequenininho comparado com o ômega, assim como o V é pequeno comparado com o C0. Em sistemas de comunicação móvel, isso também acontece. Esse efeito Doppler, por conta de deslocamento relativo entre a estação radiobase e o aparelho celular, também acontece. Mas esse desvio é extremamente pequeno.
Num radar, isso aqui é perfeitamente possível de detectar, não há problema algum. Veja só, se a gente colocar alguns números bem simples aqui, né, eu teria assim, velocidade é igual a mais ou menos, tá? Porque vai corresponder exatamente a afastamento ou aproximação, mais ou menos delta ômega sobre ômega. Então, eu vou isolar V aqui nessa equação, né? Delta ômega sobre ômega vezes C0 dividido por 2. Tá? Isso aqui é que nos dá a velocidade, a informação de velocidade. Se você tiver um desvio para maior de frequência, porque está aproximando. Se tiver um desvio para menor, porque está se afastando. Eu já repeti isso algumas vezes. Agora, vamos ver números práticos. Eu poderia também escrever isso aqui, claro, em termos de delta de frequências, né? Ou seja, delta F, se você dividir por 2π dos dois lados, você teria delta de frequência igual mais menos 2 vezes B sobre C0 vezes a frequência F0 que você enviou lá. Tá? Não sei se eu cheguei a comentar. Tá? Em sistemas radar, o fator 2 decorre do fato de que você tem duas transformações. Você vai do S para o S' e de volta para o S. É daí que vem o fator 2. Num Doppler em que você tenha um link de comunicações, o transmissor e o receptor em movimento relativo, o Doppler para o receptor é um fator de uma vez apenas o desvio de frequência. Tá? Então, no radar para detecção de velocidade, você tem um fator dobrado, um fator de 2. Se eu tivesse só uma transformação, eu teria um fator 1. E é claro, isso aqui é o caso longitudinal. O caso transverso é um pouquinho mais complicado. Eu não vou abordar aqui. Mas a ideia, na essência, é similar. Você teria que fazer uma transformação de Lorentz lá, dos vetores de onda. O que acontece aqui? Imagine que F0 é na escala de 10 GHz. Eu vou colocar uma frequência de 10 GHz típica para você poder determinar a velocidade. Dá para determinar com frequências menores, não tem problema algum. Então, eu vou considerar esta frequência aqui. Tá? Exemplo, frequência de 10 GHz, velocidade do alvo 100 metros por segundo, ou, se nós colocarmos aqui um valor típico 30 metros por segundo, tá? 30 metros por segundo vai dar algo perto, suponho, de 100 km por hora, né? O fator de conversão é 3,6, 100 km por hora. Um automóvel, por exemplo, 100 km por hora em muitos lugares é limite de velocidade, e você estivesse utilizando algo perto de essa escala de frequências, 10 GHz, nós teríamos o quê? O desvio de frequência que eu tenho que detectar corresponderia a mais, se o carro estiver se aproximando, você vai operar o radar na aproximação, aqueles radares típicos em que você tem a aproximação. Se for afastamento, é desvio para menor, mas o que importa é que é um desvio de frequência. Tá? Então, mais ou menos, né, 2 vezes 30 dividido por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, aqui é metro por segundo vai embora, a unidade. Frequência 10 giga, que dá o quê? 10 elevado a 10 Hz. Note que os fatores 3 aqui, eu fiz questão de colocar 30 para já simplificar esse fator aqui. Eu teria 10 elevado a 11 de cima, com 10 a menos 8 embaixo, dá um fator de 10 na 3, vezes 2 kHz. Isso aqui é facilmente detectável através de um filtro. Então, através de um sistema apropriado, mas a questão é fabricar um filtro que tenha uma banda, que consiga selecionar essa escala de frequência e fazer um simples contador, que conte a frequência desviada, aí, né, a frequência de desvio, é relativamente simples. Um radar Doppler é relativamente simples. Então, nesse caso, teríamos algo da ordem de mais 2 kHz ou menos 2 kHz, a depender se é para maior ou para menor afastamento ou aproximação. Então, não é grande dificuldade
dificuldade de você medir um desvio de frequência de 2 kHz. Se velocidades fossem menores ou você mudasse a frequência aqui, também não é um grande problema você medir algo na escala de dezenas a centenas de hertz para outra escala de frequência que você use ou para velocidades menores. Então não é um grande problema você fazer esse tipo de análise. Tá? Então eu não sei se ficou tão claro assim. Talvez a parte de transformações de Lorentz e tal não seja a melhor abordagem, não sei qual seria a melhor abordagem. Essa certamente é a correta, mas na essência o que importa é quando você tem movimento relativo, um objeto, o receptor em relação à fonte, vai perceber um desvio de frequência. E tipicamente esse desvio não é muito grande. Então isso não inviabiliza os sistemas de comunicação, mas te permite, por exemplo, num radar determinar a velocidade por esse desvio Doppler. É muito útil se você quiser usar apenas para determinar a velocidade. E você pode fazer continuous wave, ou seja, mandar sinal repetidamente, sem precisar pulsar esse sinal. Você manda um sinal contínuo e fica esperando o retorno. Um produto dos sinais, o que foi com o que voltou, já te dá a soma e a diferença das frequências. E a diferença das frequências é justamente o ΔF que eu preciso. Então, num filtro passa baixas, depois para remover a soma das frequências, já resolveria a coleta dessa componente aqui e um contador mediria essa frequência. É um sistema bastante simplificado para medir velocidade. Então, esquematicamente, você teria algo assim. E eu já vou fechar esse assunto aqui, tá? Com esse último tópico. Você teria um oscilador, né? Aliás, um oscilador local, com frequência F0. Esse sinal ele é jogado na antena. Muitas vezes nem precisa de um dispositivo circulador, mas se você quiser, você teria aqui um dispositivo circulador. Aqui seria a porta 1, porta 2, porta 3. Dá para fazer de outro jeito também, mas o circulador é sempre mais fácil. Então a antena está conectada na porta 2. O sinal de retorno vem na porta 3 e eu pego esse mesmo sinal que está aqui e jogo num multiplicador aqui. Ó. É um multiplicador de sinais. Pode ser um diodo não linear. Então, se você tem um diodo altamente não linear em microondas, você soma esses dois sinais aqui. O sinal do oscilador mais o sinal que voltou do alvo, né? O alvo está aqui, ele recebe uma frequência F0 e devolve F2 linhas, com esse desvio. Você multiplica essas duas coisas, joga num filtro passa-baixas, e aí você vai ter aqui o seu resultado do ΔF, e esse ΔF vai ser convertido em velocidade. Então, esse aqui seria o esquemático mais simples de um radar de velocidade. Simplesmente utilizando microondas. Tá? O oscilador tem que ser limpo espectralmente, ele envia uma frequência F0 para a antena e para um multiplicador. O sinal de retorno é multiplicado, eventualmente tem amplificadores aqui no meio do caminho, mas o esquemático básico é esse aqui. Ok? Então, era isso para efeito Doppler e medida de velocidades. Encerramos esse assunto por aqui. Até a próxima.